Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre a evolução das vilas às cidades. Quando muitos portugueses se interessaram em vir para o Brasil, tinham o objetivo de ocupar a terra com o intuito de enriquecer. Eles eram os colonos. E a maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizado por eles. Os colonos escravizavam indígenas e africanos, que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre outras atividades realizadas pelos escravizados. As primeiras vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, o primeiro núcleo de portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Em 1549 chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido havia engenhos de açúcar nas proximidades, e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. A cidade escolhida seria a sede do governo português no Brasil, ou seja, o local onde se estabeleceriam o governador, Tomé de Souza e outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Agora, com o vídeo de Fabrício Freitas, vamos entender mais sobre a fundação da Vila de São Vicente. Nos tempos da fundação da Vila de São Vicente, as mais nobres famílias tupis dominavam as terras que Martim Afonso de Souza tomaria em nome do rei de Portugal. Os tupis eram formados por diversos grupos indígenas, em especial Tamoiô, Carijó, Tupiniquim e Biobeba. O maior orgulho para a maioria das tribos era a força de seus guerreiros, tanto que eram reconhecidos pelos portugueses por suas habilidades durante as batalhas. Naquela época, os tamoios eram maioria em São Vicente e a convivência deles com os portugueses era pacífica, tanto que despertou a atenção da Igreja Católica, que achava que o relacionamento com os índios era uma deformação moral na conduta dos colonizadores. Isso porque os primeiros colonos logo adotaram os usos e costumes indígenas, em especial a poligamia. De acordo com os registros, nos primeiros tempos, só vinham da Europa homens solteiros ou casados, que deixavam lá suas famílias. Depois de meses no mar, mantendo contato com a simplicidade da moral indígena, eles entregavam-se ao concubinato. A situação era preocupante e surpreendeu os jesuítas recém-chegados, que, além da missão de catequizar os indígenas, também trabalharam para que os portugueses recuperassem sua condição de civilidade. Mas nem todos os índios eram temidos pela igreja. O cacique Tibiriçá foi um forte aliado dos jesuítas e amigo dos portugueses. Chefe de uma grande nação indígena e sogro do português João Ramalho, que vivia em São Vicente desde 1493, ele comandou o desarmamento frente à esquadra de Martim Afonso de Souza, garantindo a chegada tranquila do fundador à nova terra. Conta a história que, ao saber da aproximação das naus, Tibiriçá reuniu 500 homens armados com arcos e flechas e preparados para o ataque. João Ramalho, reconhecendo que a expedição era portuguesa, intermediou as conversações entre os colonizadores e o sogro. Tibiriçá e Martim Afonso de Souza negociaram a paz e recolheram as armas. Pouco tempo depois, atendendo a um pedido dos jesuítas, Tibiriçá transferiu sua tribo para um local próximo ao Colégio de São Paulo, com o objetivo de garantir a segurança. O cacique cumpriu sua promessa e deu outra prova de fidelidade e amizade aos colonizadores, quando impediu com bravura um ataque à vila de São Paulo de Piratininga, em 1562. Sob o seu comando, a tribo lutou e venceu os Guaianás e Carijós. Esse foi apenas um dos problemas enfrentados pela Igreja Católica em terras brasileiras. E foi daí que o nascimento deste lugar tropical e bonito por natureza, chamado inicialmente de Gorraió, se tornou uma terra de vários povos e nações, que trouxe bons frutos e continua trazendo, chamado São Vicente. Agora vamos praticar um pouco. Faça suas atividades. Bons estudos!